Olá, Arielle. O que você e a sua turma devem saber sobre petróleo é o seguinte: o petróleo ele é formado por diversos compostos orgânicos e você tem por objetivo separar esses compostos orgânicos nas suas diversas frações para diferentes usos. Eu compararia ele como você tem um abate de suínos. Você não vai tirar só uma costelinha do suíno, vai sobrar uma patinha, vai sobrar uma outra parte, e você tem que dar diversos aproveitamentos para isso. Então, você no petróleo tem frações leves, que são os gases, às vezes usado o GLP, que você usa como gás de cozinha. Depois você tem as naftas, você tem o querosene de aviação, usado como combustível de aviação. Tudo isso sai na primeira torre, que é a torre de destilação fracionada atmosférica. Aí você vai pegar as frações da gasolina, nafta, gasolina, querosene de aviação, QAV, depois vem para o diesel. Tudo isso movimenta a nossa economia. Diesel, a economia do Brasil é dieselizada, por exemplo, toda baseada no diesel. Então, chegando a gasolina, chegando depois a frações mais pesadas, como por exemplo, você vai encontrar os óleos combustíveis e por fim o RASF, resíduo asfáltico de petróleo, que é usado no asfaltamento das rodovias da nossa cidade e de todo o país. Acontece que essas frações mais pesadas, elas ainda produzem algumas frações mais leves, mas elas têm que ser submetidas a uma segunda destilação. Então elas são destinadas a uma segunda torre, que é a torre de destilação a vácuo, onde pela pressão ser menor que a atmosférica, você consegue extrair ainda outras frações mais voláteis. E após esse processamento, todas essas frações têm uma infinidade de aplicações. A gente está falando aqui como combustíveis. Então, só retomando, o diesel, né, para a frota diesel do país, gasolina para a frota leve, o QAV, querosene de aviação, que move os nossos aviões, e assim vai. E óleos combustíveis que são usados na indústria. Então, o que muita gente pode não saber é que há umas 2, 3 décadas atrás, a economia aqui de Blumenau girava muito na base do óleo combustível, o AC1A, que é óleo combustível de classe 1A. Eles assim, são classificados por viscosidade. Os óleos combustíveis 9A são tão viscosos que só podem ser queimados ao lado da refinaria, para nitrofértil, que vai para uma tubulação aquecida, porque se você transportar, eles se solidificarem e ninguém mais consegue fazê-los fluir. Tão grande é a sua viscosidade, a massa específica vai ficar também bem maior que os demais. Bom, feito isso, o que acontece? Nem todas as frações que a gente obtém da gasolina é exatamente o que a gente quer. Então, de novo, vou comparar. Você, quando tem o porquinho, você mata o porquinho, a costela não saiu como você vai consumir, você tem que adaptar. Então, nem tudo sai pronto para ser usado. O que acontece? Você tem que fazer o seguinte: então, a parte dessa fração da gasolina passa por uma chamada reforma catalítica, onde as cadeias lineares são reformadas, tornando elas mais cíclicas, com estruturas mais ramificadas. A ideia é tornar mais ramificadas. Por quê? Então vocês devem conhecer lá da orgânica, está bem tranquilo, os hidrocarbonetos uma estrutura mais linear e outros com uma estrutura mais ramificada. O fato da estrutura ser mais ramificada ajuda a resistência à detonação dentro do motor. Isso é uma característica do motor. Então, quando você compra uma gasolina de alta octana, de alto número de octanas no posto, é que ela tem grande resistência à detonação. As de baixa octanas, 80 e poucos, quando o cilindro comprime a mistura, quando o cilindro comprime a gasolina, e o que está acontecendo? Ela pode explodir antes da centelha que a vela do motor fornece. Isso cria uma frente de explosão dentro da câmara que não é normal, não é regular, e dá um famoso barulho chamado batida de pino no motor. Então a gasolina tem que ter o número de octanas adequado para aquele motor que foi fabricado. Também não adianta você então pensar assim: vou lá falar com meu pai para colocar uma gasolina agora então de 110 octanas no carro, que vai ficar muito legal, a potência vai aumentar. Não, só vai servir para você gastar dinheiro. O seu carro foi dimensionado para uma determinada número de octanas.
e ele vai render conforme aquilo ali. Se você colocar um número maior, o curso do pistão não foi adaptado, então você está jogando dinheiro fora. Então essa questão de resistência à detonação é crucial no desempenho dos motores a gasolina e é dita pelo número de octanas, que está assim em torno do C8, né? C7, C8, que são hidrocarbonetos, que é a faixa da gasolina, tá? C7, C8. Então, com isso, o que está acontecendo? A estrutura ramificada, pelas próprias ramificações, vamos pensar assim numa analogia até mecânica, né? A estrutura ramificada aumenta essa resistência à compressão antes que ocorra o quê? Uma explosão natural do combustível, uma detonação. Então, você viu, vamos só revisar as etapas, chega o óleo, na planta eles chamam de óleo, eles não chamam de petróleo, sim, de uma grosso modo. Chega o óleo vai para a primeira coluna de fracionamento, que é a destilação fracionada à pressão atmosférica, então são separadas diversas frações. O que sobrou lá no fundo, que tem o resíduo mais leve, vai para uma segunda coluna, que é a coluna de destilação a vácuo, onde são extraídas novas partes, novas frações. Essas frações, então, ainda são destinadas, uma parte, para o reator, é um reator que funciona, reator de FCC, reator de leito fluidizado catalítico, ou de leito de móvel, né? Você tem duas possibilidades, onde é feita a reforma da gasolina e você pode daí, então, melhorar as suas características. Porém, é inevitável que você tenha diferentes frações e, obviamente, daí diferentes usos. Agora, quase nada fica sem uso no petróleo. É uma matéria-prima tão nobre que, e assim, talvez as futuras gerações vão ficar impressionadas que nós queimamos o petróleo. Porque, além de não ser renovável, a natureza levou milhões de anos para poder produzi-lo. E nós simplesmente queimamos uma matéria-prima que pode produzir. Daí, as naftas, esses gases e tal, podem seguir para dar suporte para toda uma indústria petroquímica. Então você viu aqui, ó, a indústria do petróleo, né? Então tem a parte de exploração, prospecção, que traz o petróleo, daí a parte de refino, isso aí a gente chama refino do petróleo, que é o que a Petrobras faz. Ela faz o refino e faz a prospecção, e faz a exploração. Então ela traz petróleo, refina e destila. Agora, toda a cadeia petroquímica, isso é do setor, muito do setor privado. Então nós temos os polos petroquímicos de Camaçari, na Bahia, tem outro polo petroquímico de Canoas, ali no Rio Grande do Sul, e assim vai, Cubatão, São Paulo. E esses polos petroquímicos, esses gases, essas naftas são utilizados como base, né? Como são transformados em monômeros e daí em polímeros. Então, muitos dos plásticos que você vê em sua casa, a maioria, tem como base a origem do petróleo. Por isso você entende que queimar o petróleo é uma coisa assim meio... com tão uso tão nobre, será que nós não conseguimos pensar um processo um pouquinho melhor para tornar ele uso com mais materiais que, assim, vai fazer falta. Você vai ter que substituir, né? Você vai ter que... prospectar outros usos para essa fonte. Então, agora, isso é o que acontece. Se falar as novas tendências hoje são o seguinte: com a vinda do carro elétrico, vai sobrar, nisso em 30 anos, vai sobrar gasolina. Certamente, porque o carro elétrico vai vir, embora nós já estamos uma grande fração já tem híbridos, mas vão se conseguir carros elétricos autônomos. Então, essa fração gasolina sobra. O diesel tem um problema. Os motores diesel são invariavelmente muito poluentes. E já se conseguiu quase que tudo que o diesel oferece. Então, na Alemanha, por exemplo, acredite, a frota está sendo gradativamente substituída, a frota diesel, por frota gasolina, embora o rendimento é menor. Toda a nossa frota de transporte no Brasil é motor diesel. A gasolina, normalmente a gente associa com carro de passeio ou um veículo de porte intermediário. Mas no mundo, já visualizando essa sobra possível de gasolina lá para frente, e o fato de o motor diesel ser um motor, embora termicamente mais eficiente, tem uma razão de compressão maior, você consegue uma potência maior, mas ele tem um grande problema que é ainda uma poluição maior e uma menor possibilidade de controle que o motor gasolina. Então, no futuro, você vai ter excedentes de gasolina no mercado e a indústria do petróleo vai ter que arrumar uma outra vocação para ela, né?
Os plásticos naturalmente vão sendo processados com novos materiais compósitos que vão se criar, mas eu acho que assim, deveremos dar um melhor uso a esse recurso natural, que não é infinito, né, vai se esgotar um dia, mas que no momento nós estamos assim, simplesmente, eu acho assim, o fato de queimar por queimar é muito, é algo que me surpreende, né? A gente realmente deveria pensar em um uso mais nobre para tal produto, uma vez que nós não vamos ter mais ele disponível novamente. Então é isso, espero ter contribuído para vocês entenderem. Então, voltando, exploração, que é feita nas plataformas marítimas, coisas do gênero, em alto mar, Bacia de Santos, Bacia de Campos, né? A Bacia de Santos se estende até aqui no litoral de Santa Catarina, a 70, 50 quilômetros do litoral. Então você faz a exploração lá, nessas plataformas, e aí inclusive tem, né, o pré-sal, que todo mundo já ouviu falar, são as grandes reservas do Brasil. A Petrobras faz essa exploração, então estou fazendo a revisão, tá, pessoal? Vai daí para onde? Esse petróleo é trazido para as refinarias, bombeado, né, desde o alto mar, vem até as refinarias em grande volume, são grandes volumes de óleo movimentados. Lá ele é refinado, o refino destina a seus diferentes usos, né? Então, voltando, que é desde da parte de combustíveis, asfaltos, tá? Posso falar mais uma coisa. Inclusive, vocês têm óleos que são usados na pulverização de maçã, vocês não sabiam? Que são óleos para quebra de dormência. Santa Catarina tem maçãs. Eles têm óleo com origem que são derivados do petróleo. Óleo de pulverização agrícola, porque a maçã aqui precisa de determinadas horas de frio durante o ano. Se ela não tem essas horas suficientes, ela não produz fruto. Então, é feita a pulverização nos pomares aqui da região de Fraiburgo, usando óleos de pulverização para quebra de dormência da maçã, que tem como base a indústria do petróleo. Olha como é variado o uso, e você talvez nem sabia desse fato. Então aí você pode produzir também lubrificantes, tem tudo que qualquer coisa que tenha parte móvel em geral, tem lubrificantes no seu carro, né? Você vai ter lubrificantes. Numa indústria tem muitas máquinas, as máquinas que você vê trabalhando nas rodovias usam um mundo de lubrificantes, tem essa finalidade. Você também tem parafinas, você pode usar para a fabricação de N coisas, ceras, por aí vai, né? Parafinas são derivados do petróleo. O asfalto, que eu já falei, resíduo asfáltico de petróleo, que vai fazer essas diferentes coisas. Coque de petróleo, coque verde, com diversas aplicações, tá? E entre outras que eu me lembro no momento, mas eu acho que teria muito mais para falar, né? Assim, eu falei lubrificantes, combustíveis, coque verde, óleos de pulverização agrícola. Deixa eu ver se eu me lembro de todos, tá? E aí, então, gases, obviamente, né? Gases que são utilizados. E eu devo ter mais uma infinidade aí, mas no momento eu tô assim, não me lembro de todos, não. Tá, pessoal? Então, continuem a pesquisa de vocês. O que a geração de vocês tem que saber? Se eu pudesse dar essa informação, petróleo, a gente vê ele como um inimigo, como um poluidor. Não, ele é um grande amigo. O que nós estamos fazendo é dar um mau uso para ele. Então, cabe a vocês pensarem no quê? Num bom uso para o petróleo. E não ver, assim, é não renovável? O que a gente tem que fazer é evitar queimar ele. Essa é a questão. Pronto. Então, vamos substituir por combustíveis naturais, vamos substituir pela eletricidade que está aí. Vocês têm as células fotovoltaicas, tem as células de hidrogênio, tem novas perspectivas no uso de movimentação de veículos. E eu acho que é isso. E vocês têm que pensar, mostrar a cabeça funcionar, para pensar assim, como é que podemos usar esse produto na produção de materiais, porque para produzir materiais vai ser difícil arrumar substituto. Para movimentar o carro elétrico, não tem problema, você arruma substituto. Mas como é que você vai fazer a síntese de novos materiais? E ele já está aí, a natureza preparou com milhões e milhões de anos. Então, deixa essa mensagem para vocês, botem a cabeça para funcionar. Vocês são os jovens cientistas, como vamos usar melhor o petróleo nos próximos anos, tá? Obrigado, pessoal, e bons estudos.